Comer bem é um misto de muitas pessoas desejam isso e ao mesmo tempo enfrentam uma grande dificuldade. E talvez o grande problema seja as dietas que você tem na cabeça, que você acha que precisa seguir, a rigidez, a inflexibilidade, o extremismo, a falta de organização, a desinformação sobre o que é comer bem. Então vem comigo nesse vídeo para aprender o passo a passo para ter uma alimentação organizada, para facilitar a sua rotina e para ter prazer de comer, de se alimentar, porque também é uma forma de autocuidado. Vamos lá? Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista. Trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional, terem uma alimentação mais leve sem culpa e a saírem do sofrimento com a comida. E para te fazer uma introdução sobre o tema de organização e facilidade na alimentação, vamos relembrar um pouco a história que você passou com a alimentação, que na verdade todo mundo passa. Você vai aprendendo a comer e sempre tem uma pessoa para te guiar e te nortear, para que você possa tomar essas decisões com o tempo sozinha. Então a sua mãe, os responsáveis vão lá e estipulam o que você vai comer, o quanto você vai comer, quando você vai comer, se você vai comer ou não, certo? E aí você percebe que, claro, a criança precisa desse guia, desse norte, mas com o tempo a gente fica muito prisioneira disso e você vai perdendo a sua autonomia. Então agora, na vida adulta, também não faz sentido algum você buscar uma outra pessoa para te mandar os detalhes da alimentação. O que você come, quanto você come, que horas, te dar uma lista do que pode, o que não pode, do que é permitido ou proibido. Mas é claro que você pode ter grandes dificuldades para montar e organizar a sua alimentação. Então é óbvio que é importante você procurar ajuda para aprender a comer, mas sem precisar ficar presa numa nutricionista, sem precisar depender dessa orientação para sempre. As pacientes, quando chegam no consultório, eu sempre digo que elas chegam ali pequenininhas, bebezinhas. E assim a gente vai construindo uma facilidade no comer, um repertório na alimentação, vai desenvolvendo novas habilidades, vai aprendendo a lidar com a comida, a resolver as dificuldades como um comer emocional, um comer mais ansioso, a dificuldade no comer social, no período da noite, né, alimentação no trabalho, para que então ela se forme, chegue na vida adulta naquele processo e possa se guiar sozinha, porque algo foi aprendido e internalizado e ela vai conseguir se dedicar agora ao dia a dia com essas informações. Então é um período que você aprende e que depois você consegue manter com liberdade, com autonomia. E claro que em um vídeo eu não conseguiria fazer tudo isso, porque as pacientes passam ali comigo por algumas sessões, de 4 a 12 sessões. Mas é claro que eu quero, a partir desse vídeo, te ensinar a comer e a lidar com a comida. E o primeiro passo para isso é se organizar. Rafa, mas dá trabalho. Rafa, mas eu não tenho tempo. Rafa, mas gasta muito tempo na minha rotina. Eu tenho muitas atividades, muitas tarefas. E sim, gasta tempo, dá trabalho e tudo vai dar trabalho. O aplicativo também vai dar trabalho, vai gastar dinheiro, bastante, muitas vezes. Você comprar as coisas de última hora também é difícil, também dá trabalho, também ocupa o seu tempo, mesmo que seja mais rápido. Mas você vai ter outros prejuízos, seja na questão financeira ou não. Então aqui eu não estou te falando para anular todos os pontos negativos dessa organização e só ver como ponto positivo, porque isso não faz sentido. Mas também é necessário, como uma vida adulta, a gente entender as nossas responsabilidades, as nossas possibilidades e flexibilizar, buscar uma forma sustentável de manter essas nossas obrigações e necessidades. E por isso é tão importante não focar nesse processo somente pelo emagrecimento. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso me organizar somente para emagrecer. Porque uma hora você vai cansar desse objetivo e vai deixar de fazer todas essas atividades e comportamentos que são tão importantes para o seu processo, independente do emagrecimento ou não. Então vamos começar pelo tópico das compras. É muito importante que você tenha uma leve divisão dos alimentos que você vai comprar. Numa forma mais semanal, numa forma mais quinzenal, numa compra mais mensal. Porque tem alguns produtos que você consegue comprar para o mês, alguns você vai ter que ali comprar de quinzena em quinzena,
e até mesmo outros alimentos que você vai precisar ter uma frequência maior de compra. Então se torna semanal. Ou seja, é importante se organizar no dia a dia para a feira, para o açougue, para o supermercado, para esses lugares que você vai conseguir comprar os alimentos que você vai consumir durante a semana, durante esse mês e a sua rotina. E por isso você precisa também ter uma lista de compras. E é muito importante você ter isso fácil acesso. Então deixa algo escrito na geladeira ou no bloco de notas no celular e leve isso para o seu dia a dia, para você ter uma noção do que precisa comprar, para não chegar lá e só comprar tudo que está disponível e vai passando de corredor em corredor e às vezes esquece o que realmente precisa e traz coisas que nem precisa. E aqui eu costumo dizer que é importante a gente ter alimentos coringas, para que você possa ter a opção A em casa, para juntar algumas opções e montar uma refeição que você goste, que seja prática, que seja nutritiva, que vai te saciar e vai ser prazerosa, para não depender somente da opção B do aplicativo. Então pense em alguns alimentos da sua rotina, mas vou te dar algumas sugestões. Frango, atum, ovo, tomate, cenoura, cebola, leite, iogurte, pães, macarrão, palmito, azeitona, salada higienizada, seleta de legumes congelada, aveia, granola, pasta de amendoim, geleia, que são então esses alimentos práticos que você consegue fazer várias opções, várias combinações e às vezes também usar de forma mais isolada. E também pode ter uma lista de compras mais gerais, que até vou tentar deixar um exemplo aqui que eu uso com os pacientes, que a gente divide por grupos. Então, a parte de legumes, verduras, fruta, para que você tenha uma divisão desses tópicos e que você vai anotando ali para utilizar no dia a dia nas compras para ficar mais fácil. E aí, depois da compra, é importante que você, se não conseguir naquele dia, mas que depois, de algumas horas ali ou até num dia após, o mais rápido possível, você já higienize o que você comprou. Você já vai guardar, organizar, porque não adianta ter e não tá fácil acesso para você consumir. Se dificultar isso, se aumentar o trabalho, é aí que você vai consumir menos ainda. Porque tá ali, mas eu também não consigo consumir, ou tá tudo bagunçado, então como que eu vou conseguir encaixar isso na rotina? E eu sei que aí você vai estar pensando nesse tópico do tempo. Mas pensa, tudo vai te gastar tempo. Eu sei que você tem outras atividades, mas é importante que a gente possa, numa rotina sem a rigidez e sem o extremismo, colocar isso em ação, porque isso é base para alguns cuidados da sua alimentação, da sua vida, da sua qualidade de vida, do seu momento de autocuidado. E aqui muitas vezes é o momento que você já vai deixar algumas coisas preparadas, já vai cozinhar o feijão, já vai deixar ele temperado, já vai cozinhar o arroz, já vai fazer uma fornada de legumes assados, ou vai cozinhar esses legumes junto com arroz. Já dá para fazer um patê de frango, um patê de atum para deixar para semana, ou já cozinhar algumas fontes de proteína para ser a sua parte da mistura das refeições, uma torta, um bolo, algo que você vai ter que gastar o tempo para preparar, mas você já pode fazer algumas coisas em conjunto para já usar esse tempo, que muitas vezes você também vai estar fazendo outras coisas enquanto aquilo na cozinha está sendo preparado, para que você já deixe para a semana. Então dá para já deixar cozido o macarrão, a mistura desse macarrão. Às vezes a salada já está higienizada, que você comprou pronta. A fornada de legumes, o atum, o ovo, o frango que você já fez. E aqui talvez eu esteja falando refeições com mais cara de refeições principais, né? Mas você, pensando nas refeições menores que você faz ao longo do dia, como os lanches intermediários, uma ceia antes de dormir. Você pode pensar nesses alimentos que já estão semi-prontos e só falta combinar. Então, é uma vitamina de leite batido com fruta e aveia que você pode pensar, uma panqueca doce ou salgada, um pão com ovo, um pão com patê, ou um mingau de aveia, um iogurte, o bolo que você fez ou a torta que você fez que você pode complementar, a própria fruta que pode vir de forma isolada e também combinada para te ajudar nos níveis de fome e saciedade. Então, tendo esses alimentos, se organizando, pausando a rotina e lembrando de comer, coloca um despertador se for necessário, leva a comida para o trabalho. Tenha uma noção dos momentos que você come no dia. Não precisa fazer todas as refeições, mas pensa aí na sua rotina, o que você gostaria, o que você precisaria, o que vai fazer sentido para você poder se organizar em relação às refeições, para daí você também conseguir saber o que comer. E quando isso sair da rota, sair do planejado,
Não se sinta mal, isso é natural também, a gente não consegue manter com tanta rigidez. Mas é importante que você entenda a importância de voltar. É só voltar para a rotina e entender que aquela semana, muitas vezes, você não conseguiu manter a organização e que no próximo dia, no próximo momento, você vai voltar a fazer toda a sua organização para manter esse processo. Tenta se conectar também com como você se sente nessa jornada. O que está reduzindo de sintomas que antes eram ruins para você e quais são as condições e situações que você está se sentindo melhor nessa jornada. O bem-estar, organização, produtividade, fome, saciedade, os pensamentos com a comida, a qualidade da sua alimentação. Então, espero que tenha feito sentido, que você possa aplicar esses tópicos aí no seu dia a dia e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.